Sou a Mayara Prado, do primeiro ano de ADM, e hoje eu vim apresentar o livro A Quarta Revolução Industrial, do Klaus Schwab. Nesse livro, ele fala um pouco mais sobre a história da Quarta Revolução Industrial e os impactos que ela está trazendo ao mundo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre cada capítulo. No primeiro capítulo, o livro apresenta o contexto histórico da Quarta Revolução Industrial, pondo à tona as outras três que vieram antes dela. E eu vou falar um pouco mais sobre cada revolução que aconteceu para depois falar da quarta. A primeira Revolução Industrial foi onde começou a produção mecânica, e ela ocorreu entre 1760 e 1840. Ela foi provocada pela construção das ferrovias e pela invenção da máquina a vapor. A segunda Revolução Industrial teve início no século XIX e fim no século XX, e ela deu origem à eletricidade e à linha de produção, o que possibilitou a produção em massa. A terceira Revolução Industrial começou em 1960 e é chamada de Revolução Digital ou a Revolução do Computador. E, por fim, a quarta Revolução Industrial, que estamos vivendo agora no momento. Ela teve início na virada do século e ela se baseia na Revolução Digital. No segundo capítulo, o autor ele explica o porquê a quarta revolução é diferente das outras três que vieram antes dela, e ele tem 3 pontos que dão razão à teoria dele. No caso são velocidade, amplitude, profundidade e impacto sistêmico. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o tópico velocidade. Com velocidade, ele quis dizer que, ao contrário das outras evoluções que aconteceram, a quarta revolução tem um ritmo exponencial e não linear. Isso é resultado do mundo que estamos vivendo agora no momento. E ele é interconectado pela globalização. E novas tecnologias geram outras mais e cada vez mais qualificadas. O segundo tópico que ele aborda é a amplitude e profundidade. A quarta revolução industrial, ela tem influência na revolução digital e ela tem várias tecnologias combinadas. Isso leva a mudanças na sociedade, na economia, negócios, sociedade, tudo. E ela não está modificando apenas o que somos e como fazemos as coisas, ela está modificando quem somos. E sobre impacto sistêmico, ele quis dizer que a quarta revolução está impactando o sistema que temos entre países, dentro deles, empresas, indústrias e na sociedade inteira. No segundo capítulo também, ele explica um pouco qual que é o objetivo do livro e como ele escreveu ele. E ele disse que queria explicar um pouco sobre o que é a quarta revolução industrial, o que gerará, que impactos causará para a sociedade, para nós, o que pode ser feito para aproveitá-la de um bom jeito. E ele tem os 3 objetivos principais dele. Ele quer gerar uma conscientização na sociedade sobre a velocidade, o tamanho, a abrangência dessa revolução e um pouco sobre o seu impacto. O outro ponto é que ele quer criar uma base na nossa mente para entendermos como vai funcionar a quarta revolução industrial e que a gente reflita sobre as principais questões dela. Ele também quer oferecer uma plataforma que inspire a gente e para fazer uma cooperação pública/privada e as parcerias em questões relacionadas à revolução tecnológica. Ainda no segundo capítulo, ele aprofunda um pouco sobre as megatendências, e elas são formadas por 3 tópicos, que são as físicas, biológicas e digitais. Eu vou falar um pouquinho mais sobre cada uma. A categoria física é uma das mais fáceis de se enxergar por ela ser tocável. E ela pode ser facilmente enxergada e ela é dividida principalmente em 4 tópicos, que são os veículos autônomos, impressão em 3D, robótica avançada e novos materiais. Eu vou explicar um pouco mais sobre o que ele fala sobre os veículos autônomos. Segundo Klaus Schwab, existem vários tipos de veículos autônomos, como os carros, barcos, drones e aviões. Ele se aprofunda mais ainda sobre os drones, que podem ajudar muito na sociedade. Uma das coisas positivas que ele aborda é que ele disse que com os drones é possível entregar medicamentos para zonas de guerra, e isso vai facilitar muito a sociedade, a vida da sociedade. Sobre a impressão em 3D, ele fala que ela é uma chamada de fabricação aditiva, que é totalmente o oposto do que a gente vivia até agora. O que a gente vivia era uma fabricação subtrativa, onde você tinha uma forma 3D e você tinha que desfazer ela para criar outra. E com a impressão 3D não, você cria uma coisa em 3D e ela já é o seu material, sua matéria-prima. E ela tem várias utilidades. Ela pode ser formada por umas turbinas eólicas
ou então pode ser em pequenos implantes médicos que pode melhorar muito na saúde da sociedade. Ele também fala um pouco mais sobre a robótica avançada, que cada vez mais ela está abordando mais parte do nosso cotidiano. E ela pode tanto participar da agricultura, tanto de enfermagem, e o uso de robô está aumentando cada dia mais. Ele fala também sobre os novos materiais, que têm características que a gente não podia imaginar há muito tempo. E elas estão chegando muito ao mercado. Elas são mais leves, são mais fortes, recicláveis e adaptáveis. Existem aplicações para materiais inteligentes com autorreparação, autolimpeza, metais com memória que retomam suas formas originais, cerâmicas e cristais que transformam pressão em energia e assim por diante. A segunda categoria é a categoria digital, e ela é fortemente constituída pela internet das coisas. E eu vou falar exatamente o jeito que ele descreve essa categoria, a internet das coisas. Ela pode ser descrita como a relação entre as coisas, produtos, serviços, lugares, etc., e as pessoas que se tornam possível por meio de diversas plataformas e tecnologias conectadas. E a última categoria que ele aborda é a categoria biológica, onde a parte que mais impressiona é a parte da genética, onde você pode modificar a genética de pessoas agora. Possibilita muito que os médicos não vão mais trabalhar entre tentativa e erro. Cada vez mais eles testam como as variações genéticas vão funcionando e eles geram doenças e características particulares para curar outras doenças. No terceiro capítulo, ele fala sobre os impactos que a quarta revolução industrial vai ter na sociedade. Segundo ele diz que a maioria das áreas afetadas com a quarta revolução industrial vai ser gerada pelo empoderamento. Segundo ele, os impactos serão fortemente empregados na economia, nos negócios, no nacional e global, sociedade e no indivíduo. Na economia, ele diz que as grandes macrovariáveis imagináveis no mundo vão ser fortemente afetadas. No caso, serão o PIB, investimento, consumo, emprego, comércio, inflação e assim por diante. Um subtópico sobre os impactos que gerarão na economia é sobre o crescimento. E, segundo ele diz que existem dois lados sobre ideias que ocorrem sobre o crescimento da economia. Por um lado, tem os tecnopessimistas. Eles dizem que todas as mudanças que a quarta revolução industrial poderia trazer para o mundo já acabaram, já foram, ou estão acabando. E por um lado, os tecno-otimistas. Eles falam que ainda a quarta revolução industrial vai trazer muitos benefícios para a sociedade e a economia vai fazer um boom. E Klaus se posiciona falando que ele reconhece os dois lados do crescimento, mas ele se diz como um otimista pragmático. Outro ponto que vai sofrer muitos impactos pela quarta revolução industrial vai ser o emprego. Existem os lados bons e os lados ruins. Pelos lados bons vão surgir novos empregos para a área de TI e tecnologia, e isso será muito bom para a sociedade nova. Mas por um lado, vários empregos vão ser perdidos por coisas feitas antigamente manualmente. Mas ele diz que tem partes que ainda vão sobreviver, que precisam mais de pensamento, de criatividade e de coisas que máquinas não podem fazer. Sobre o ponto negócios que serão afetados pela quarta revolução industrial, ele diz que as tecnologias que sustentam a quarta revolução industrial causam um grande impacto sobre como as empresas são lideradas, organizadas e administradas. Um dos principais pontos é a queda da expectativa de vida de empresas. Um ponto que ele aborda sobre as empresas e negócios é sobre as expectativas dos consumidores, que cada vez mais vão crescendo, porque eles pensam que com mais tecnologia fica mais fácil criar um produto perfeito. Então as expectativas deles vão pro ar. O próximo tópico é sobre o nacional e global, que com as rupturas trazidas pela quarta revolução industrial, os governos são meio que obrigados a reinventar o jeito que eles organizam e fazem funcionar o seu país. E eles se adaptam reinventando-se, encontrando novas formas de colaboração entre seus cidadãos e com o setor privado. Eles também afetam como países e governos se relacionam. O próximo tópico seria a sociedade,
que, com o avanço físico, científico, a comercialização e a difusão das novas inovações são processos sociais que se desenrolam à medida que as pessoas desenvolvem e trocam ideias, valores, identidades, interesses e normas sociais em uma variedade de contextos. Isso tudo se torna difícil se acabar com as mudanças e os impactos sobre a quarta revolução industrial. E sobre a sociedade, foi um tema que ele abordou bem no começo do livro, onde ele disse que a quarta revolução industrial não está só afetando o que fazemos, como funcionamos e o que pensamos, está afetando quem somos. E nisso ele aborda que o indivíduo está perdendo sua privacidade e nossas noções de propriedade estão mudando. Ele também diz que até agora a tecnologia nos permitiu que a gente se realizasse as nossas tarefas de um jeito mais fácil, mais rápido e mais eficiente. E ela também nos ofereceu a oportunidade para nosso desenvolvimento pessoal. Klaus finaliza o livro falando que ele acredita fortemente que toda essa era tecnológica, com toda essa quarta revolução industrial, os impactos bons e ruins, vai criar um novo renascimento cultural e vai fazer com que nós nos sentimos dentro de algo maior que nós mesmos, uma verdadeira civilização global. E a quarta revolução industrial poderá robotizar a humanidade e, portanto, comprometer as nossas fontes tradicionais de significado, trabalho, comunidade, família e identidade. Ou então podemos usar a quarta revolução industrial para elevar a humanidade a uma nova consciência coletiva e moral, baseada em um senso de destino comum. Cabe a todos nós garantir a ocorrência desse segundo cenário.